porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se. Que Deus possa nos dar a luz hoje, iluminar a nossa mente, para que essa palavra chegue a lugares aonde eu não posso chegar. Então você vai ser um instrumento de Deus, compartilhando, comentando, favoritando os nossos vídeos aqui, dizendo que eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. E hoje nós vamos conversar, nós vamos meditar à luz da palavra sobre um ato profético e o poder da decisão à luz da oração. Então, como Billy Graham, um dos grandes evangelistas, ele tem de várias frases, umas que eu mais gosto e anotei para mim, que fala sobre uma música, ela pode mudar o momento, uma ideia, ela pode mudar o mundo, mas uma escolha pode mudar uma jornada, mas só uma oração pode mudar o impossível. Então essa frase é maravilhosa e hoje nós vamos explorar como que a oração, ela é essencial para a sobrevivência, ela é essencial para o crescimento espiritual do crente e como os diferentes tipos de decisões impactam a nossa vida espiritual. E quando a gente fala de decisão, eu posso afirmar para você num testemunho que eu vou contar, que a oração, ela muda uma sentença, a oração, ela muda um decreto, e a oração, ela pode te dar livramento. E aí existe o passo de fé, o ato profético em realmente tomar posse das palavras, crer em Deus e estar uma vida de propósito, de jejum e oração. E essa pessoa que tem todas essas características e exemplos biblicamente é o profeta Daniel, que diz lá no capítulo 6 de Daniel, no versículo 10, e fala: e Daniel, quando soube que a escritura, ou seja, o decreto estava assinado, ele entrou em sua casa com as janelas abertas do seu quarto que davam a vista para Jerusalém, e ele ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava, dava graças a Deus diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Ou seja, era algo que, indiferente das circunstâncias, não é só no momento em que realmente eu estou necessitado, porque Deus ele é um Deus de promessas, de Deus de intervenção em momentos específicos, mas ele já tinha uma vida de oração antes. E aí que diz, que havia uma razão para que Daniel ali realmente orasse 3 vezes por dia. Então ele tinha uma disciplina, uma vida com Deus. E então se ajuntaram com eles homens e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então foram perante ele e ao rei e falaram que o decreto era real, que tinha firmado o decreto que qualquer homem que pedisse a qualquer deus ou qualquer outro homem tinha um espaço de 30 dias que fosse lançado na cova dos leões. Então, ou seja, ele se posicionou ao Deus de Israel, o grande El Shaddai, o Yahweh Shemashia, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Messias ali, na época ainda Jesus não estava presente, mas já faz parte da Trindade. E ali falava sobre a questão, que responderam que os filhos dos cativos de Judá não têm efeito contra ti, e nem um decreto que assinaste, antes 3 vezes o dia fez a sua oração. Ou seja, já estava decretado que Daniel ia ser jogado na cova dos leões. E essa história você já sabe o final, Então, mas o que eu trago para você aqui é o ato de orar, é o ato de realmente entregar a sua vida a Deus e depender de Deus. E aí um outro ponto que eu falo ali no Novo Testamento, no livro de Lucas, 15, no versículo 5. Lucas 5,15, na verdade, É isso aí mesmo. E aí onde que diz sobre a questão ali de, porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir. E por ser ele, muitas pessoas curadas das suas enfermidades, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então aqui mostra que se Jesus tinha que orar, imagina nós,
Então Jesus, em vários momentos em que ele operava milagres, ele era usado por Deus ali para realmente manifestar todo o seu poder, glória, magnitude. Em vários momentos a Bíblia fala que ele tirava um tempo de oração, um tempo de reflexão no deserto, no monte, e em várias horas, né, que aparecem ali dentro dos textos bíblicos, que ele meditava na madrugada, fazia vigílias, fazia jejuns e tinha uma vida de consagração. E aí eu trago você a meditar contando um testemunho, né, sobre essa questão de uma vida de oração, uma vida de consagração, e principalmente crendo que a oração muda sentença, a oração muda decretos e a oração ela dá livramento. Eu estava no momento da minha vida de acertar algumas áreas, né, especificamente aí ligado à minha paternidade, ligado a situações ali de relacionamento, né? E aí eu tinha um decreto já assinado por um juiz, na verdade, no qual eu teria que pagar um valor específico, né? Dentre alguns acertos que eu tinha que fazer. E aquele valor era totalmente, que eu falo assim, inimaginável da onde eu tiraria aquela quantia para pagar. Eu falei, Senhor, eu estava orando para que houvesse uma definição, para que houvesse um processo, uma questão para mim resolver, mas eu não tinha condições realmente de arcar com aqueles custos. E aí eu estava orando já há alguns meses e não tinha falado para ninguém, a não ser para minha esposa. E naquela última semana ia anteceder na semana seguinte, que ia ter um julgamento na quinta-feira, na verdade, né, onde que eu teria que prestar conta dos depósitos, das situações. Naquele final de semana teve um ato profético num culto, onde foi levantada uma oferta alçada realmente para uma intervenção do impossível. Então não é por questão, não vou falar aqui para vocês, não é pelo fato do dinheiro, não é pelo fato da quantia que foi colocada, mas era pelo ato de fé. Porque naquela semana eu precisava realmente arcar com um custo que era totalmente, como diz assim, somente uma decisão de Deus, uma intervenção de Deus para mudar esse decreto que já estava lá estipulado, os valores, as datas e as situações. Eu falei, meu Deus, aonde que vem o meu socorro, né? Meu socorro, ele vem do Senhor. Então, e aí na época eu conversei com a minha mãe, não tinha falado para ninguém. Eu falei assim, filho, e agora como que você vai fazer com isso? Eu falei assim, mãe, eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu pedi para que Deus criasse uma circunstância para mim resolver isso que há muito tempo me incomoda. Agora, como eu vou pagar, eu não sei. Mas perante o juiz, eu vou sentar, vou propor uma situação, vou parcelar, vou ver quais são as possibilidades. Eu não tenho condição. E aí, naquela mesma semana, a audiência ia ser na quinta-feira. Na segunda-feira, eu recebi uma visita no meu escritório do advogado da parte alheia, propondo um acordo. Nesse acordo perguntou qual o valor que eu podia pagar, em qual condição específica, e me isentou de total do ônus do que já estava decretado naquele processo. Então ali eu pude ver a mão de Deus operando na minha vida. Então eu conto esse testemunho para você. Eu não sei em qual esfera você precisa de uma intervenção, né? De uma resolução, se você precisa que mude a sentença, uma ordem, uma definição ali que tem a ver com essa decisão. Mas o que eu convido você a fazer é o quê? É se consagrar a Deus, buscar em Deus, lançar a Deus a toda a tua ansiedade, que Ele pode realmente fazer mudar esse decreto, mudar essa sentença, né? E a tomada de decisão, que é quando a gente toma o ato de orar, onde a gente começa a realmente viver uma vida de renúncia, tomar essa decisão baseada no que a Bíblia diz que nós somos, podemos, naquilo que nós cremos, né? Então é mirar realmente algo que assim, que é a diferença que a gente vai falar. Uma coisa é você tomar uma escolha, outra coisa é você tomar uma decisão. São coisas totalmente opostas, né? E o contexto da decisão, ela é fundamental para que você entenda as ações, como que elas moldam a nossa vida espiritual. Então as escolhas, elas são atos de você selecionar entre várias opções, né? Então tem várias opções, eu posso escolher. Mas a decisão, ela é um compromisso firme que a gente se baseia normalmente nos nossos instintos, crenças, né, que podem ser conscientes, os nossos valores, a nossa intuição, que é o Espírito Santo. E nós vamos explorar esses tipos de decisões e como que elas influenciam na nossa jornada de fé. Então, quais são os tipos de decisões que você tem que tomar hoje? Deus vai te dar uma estratégia e uma iluminação da tua mente para que você tome as decisões baseadas em Deus. Amém? A primeira decisão, ela é baseada no instinto, que é aquilo que eu sinto, que eu reajo, a maneira como eu reajo.
E essa reação imediata, esses impulsos naturais de reagir rapidamente a uma situação perigosa, a uma situação de afronta, cada pessoa tem um tipo de reação. Então, embora esse instinto ele possa ser útil em situações de emergência, nem sempre ele é confiável nas decisões que envolvem questões espirituais, né? Principalmente no que a gente está falando aqui, que vão definir o nosso futuro, os nossos relacionamentos, né? A segunda crença que nós temos e o segundo modo da gente poder tomar decisões, ele é ligado nas decisões que são conscientes, né? Então essas decisões são baseadas nas crenças, convicções, que elas são formadas através de um aprendizado e da nossa experiência, ou seja, do que aconteceu com nós ou aconteceu através de nós, né? Com as pessoas ao nosso derredor. Então isso aí tem muito a ver, principalmente com os pontos, né, que nos colocam em xeque muitas vezes a nossa integridade, né? A gente acredita naquilo que é certo a fazer, mas nem sempre isso, baseado nas nossas crenças conscientes, elas moldam as nossas atitudes aí e os nossos comportamentos. Então, como decidir, né? Porque essa acho que é a principal dúvida, né? Que é como a decisão de orar, ela pode impactar a nossa vida espiritual e de que maneira que ela pode mudar essas circunstâncias impossíveis da nossa vida, né? E aí onde que vem o terceiro pilar que eu falo que é a intuição. Porque a intuição, que é o Espírito Santo falando, é aquela voz na nossa mente, fala, mas será que tá certo? Será que tá errado? Será que eu tomo aqui? Aquela dúvida, aquela situação, aí de repente vem aquele insight assim, você fala, não, é aqui que eu vou fazer. Então, essa decisão é o Espírito Santo testificando dentro de nós. E a definição, né, da intuição, ela é baseada na compreensão intuitiva interna. Muitas vezes ela tem uma razão lógica aparente, e um exemplo é você se sentir assim, que você deve seguir um caminho, né? Mesmo sem entender o porquê. Então, gostei daqui, parece que é aqui que está certo, parece que é aquela testificação, né, que é uma impressão espiritual. Então a intuição, ela pode ser uma ferramenta poderosa quando está alinhada com a orientação do Espírito Santo na sua vida. Então a oração, ela é uma questão de sobrevivência para todo crente. Então o ato profético, o ato de se relacionar com Deus, o ato de depender de Deus, confessar as nossas limitações e pedir uma intervenção divina, isso pode mudar uma sentença, pode mudar um decreto e pode te dar livramento. Qual decreto que você precisa mudar? Qual decisão que você tomou, talvez em um outro tempo, sem ter o discernimento correto? Então a minha oração, a minha declaração de fé, que assim como Deus livrou Daniel, que foi livre, né? Que foi liberto aí do cativeiro babilônico, liberto da cova dos leões, porque ele orava com Deus, orava a Deus, tinha uma vida de oração, de devoção 3 vezes ao dia. Jesus, o Filho de Deus, em todo o seu ministério na terra, ele separou em vários momentos para estar em oração. Então, de um servo de Deus a um servo de Deus aqui, né, um ministro da palavra, alguém que entende aí, digamos, o nosso ministério, que nós somos proclamadores, nós somos intercessores, somos adoradores de Deus. Eu te peço para que você seja fortalecido, eu oro, eu profetizo sobre a sua vida, para que você seja dirigido pelo Senhor, para que o cumprimento de cada um aí na sua chamada, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então eu peço que você seja um vencedor, que você tome uma decisão e de orar sem cessar. Uma vida de oração, ela vai te dar livramento. Então, o que eu peço para você é que você reflita aqui neste momento, em cima de tudo que a gente conversou dentro desses testemunhos, dentro dessa palavra de afirmação e de legalidade, é como que você pode tomar uma decisão de orar e de que maneira que ela pode impactar a tua vida espiritual. Essa é uma pergunta-chave, reflita sobre isso, e de que maneira que essa oração ela pode mudar as circunstâncias do impossível na sua vida. Você tem separado um tempo diário para oração, assim como fez Daniel, assim como em todo o ministério de Jesus o fizeram, né? Se eles precisarem, imagina nós. Como que a prática da oração, ela tem fortalecido, ela tem dirigido você em sua caminhada com Deus? Quais são as áreas da sua vida que você precisa ver o impossível se tornar possível através da oração? Você crê? O Deus do impossível quer fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. E para a gente orar, declarar e profetizar sobre esse devocional maravilhoso,
Eu leio para você a frase novamente do grande evangelista Billy Graham: uma música pode mudar o momento, uma ideia pode mudar o mundo, uma escolha pode mudar uma jornada, mas só uma oração pode mudar o impossível. O que você precisa de intervenção e o que Deus pode fazer por você hoje? Declare aqui nos comentários, encaminhe essa mensagem para aquela pessoa que precisa ser edificada e alcançada pelo poder de Deus. Amém? Pai, eu te louvo, Senhor, por este momento, Pai, por este devocional, Pai, por esta mensagem, Pai, que tocou o nosso coração, Pai, que nós possamos ser compartilhadores, Senhor, do Teu reino, Pai, e que nós possamos orar, interceder, Pai, mas principalmente declarar, Pai, porque o poder da oração, Senhor, pelo exemplo de Daniel e de Jesus que nós lemos hoje, Pai, ajuda-nos, Pai, a tomar decisões, a ter escolhas, Pai, na nossa vida diária, Pai, que glorifiquem a Tua presença, Senhor, confiando que Tu podes mudar o impossível. O Senhor é o Deus que muda sentenças, o Senhor é o Deus que muda decretos, o Senhor é o Deus que dá livramento em meio a decisões que são feitas aqui na terra por homens, Senhor. O Senhor pode intervir, o Senhor pode operar curas, milagres, libertações, abrir portas, Senhor, aonde não existem, Senhor. Então eu declaro pela fé, Senhor, que assim como o Senhor me deu um livramento, Senhor, que por meio de uma oferta alçada, Senhor, de um ato profético, Pai, o Senhor, Pai, restituiu, o Senhor me livrou, Senhor, mais de 30 vezes o valor que eu ofertei, Pai, por um ato de fé, Senhor. O Senhor restituiu, o Senhor me livrou, Pai, de uma sentença que já estava decretada, Pai, pelo amor à minha vida, Senhor. Que assim, Pai, como aconteceu comigo, aconteceu com a vida de Daniel, Senhor, ser livre, Pai, da cova dos leões, Pai, eu profetizo sobre todas as pessoas que estão assistindo, compartilhando, Senhor, este devocional, que elas possam ser tocadas, edificadas e principalmente transformadas, regeneradas, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Então hoje eu declaro que essa prática constante em minha vida, que eu confiarei em Deus para mudar o impossível e fortalecer e cumprir o meu propósito, Senhor, que eu seguirei o exemplo de Jesus, de Daniel, buscando a Deus em meu coração todos os dias da minha vida. Então assim eu oro, profetizo em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que Jesus, Ele seja aí, te ajude a tomar escolhas e tomar decisões baseadas aí no instinto interno, que através do Espírito Santo Ele testifique o caminho, te direcione para aquilo que você precisa decidir hoje, em nome de Jesus. Mova-se. Deus te abençoe. Ótimo dia.